Pastor David Poyong Cho. 7 passos para alcançar uma vida criativa de sucesso. Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Nunca vi um versículo na Bíblia que diga que devemos viver na pobreza, no fracasso e no desânimo. Ao contrário, a Bíblia promete-nos prosperidade. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. 2 Coríntios 9, 8, 9. A bênção de Deus não consiste apenas na área espiritual, inclui também a área física. Temos o exemplo de Jó. Ele foi o homem mais rico do Oriente em sua época. Em Jó 1:3, lemos a respeito da sua enorme prosperidade, que tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos e muitíssimos servos. É certo que ele foi tentado e perdeu tudo o que tinha. Entretanto, depois da provação, recebeu o dobro do que antes possuía. Jó 42:10. Isaac também. Obediente, semeou e colheu 100 por 1. Enriqueceu, prosperou e tornou-se grande, até consolidar-se poderoso. Gênesis 26, 12, 13. Jacó, quando foi para a casa de seus parentes, tinha as mãos vazias. Todavia, ao voltar para a terra de seu povo, possuía muitos bens que havia acumulado. Gênesis 31, 17 e 18. José foi vendido como um escravo por seus irmãos. Contudo, Deus o enalteceu. Ele se tornou o primeiro ministro da terra do Egito e foi uma bênção muito grande para as outras nações. Gênesis 41, 41. Paulo trabalhou com esforço próprio, sem pesar a ninguém. 1 Tessalonicenses 2:9. Desde Gênesis até Apocalipse, nunca vi alguém que, crendo e sendo fiel a Deus, tenha vivido e morrido em meio à pobreza. Sabe por quê? Porque Deus, que é Senhor de toda a criação, é o nosso Santo Pai. Deus não quer que nós, seus filhos, estejamos preocupados com nossa roupa e nosso alimento, pois os gentios é que se identificam com essas preocupações. Todas essas coisas são acrescentadas naturalmente, se tão somente buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Se ele é um Deus que protege e considera as necessidades dos gentios, quanto mais as nossas, que fomos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Deus, por seu grande nome e glória, vai nos abençoar. O problema está em nossa fé e atitude. A fé e a atitude são a chave que, por meio de uma vida criativa e produtiva, possamos receber toda a bênção que Deus tem para nós. Agora vou ministrar sobre 7 passos que o ajudarão a receber a bênção que você tanto deseja. Eles estão baseados nas diversas etapas da criação do universo. Se você conseguir compreendê-los e pô-los em prática, estou convencido de que sua vida não será mais a mesma. Estes 7 passos farão com que a escuridão se transforme em luz, o caos se converta em ordem, a morte se torne em vida e o desprezível se transforme em algo agradável. Estou certo, meus irmãos, que em lugar da pobreza predominará a prosperidade, em lugar da tristeza, a alegria. Eu agora convido você a me acompanhar na descoberta desse segredo, agora mesmo. O primeiro passo é: espere que a luz do Senhor brilhe sobre você. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
Disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1, do 1 ao 3. A primeira frase dita por Deus para pôr em ordem no mundo sem forma e vazio foi: haja luz. Isso quer dizer que nós, ao vermos nossa vida desorganizada e vazia, também podemos dizer, tal como Deus fez em sua criação, haja luz. Nós também podemos dizer nas nossas vidas, haja luz. Sobre qualquer área das nossas vidas, nós podemos declarar a palavra de Deus, haja luz, seja na área da saúde, seja na área das finanças, seja na área do ministério, seja na área familiar, seja na área profissional, em todas as áreas das nossas vidas, nós podemos dizer como Deus disse, haja luz. E você, meu irmão, minha irmã, você verdadeiramente quer essa luz? Ela nos permite ver as coisas claramente, ainda que seja noite. Espiritualmente falando, a luz permite-nos ver claramente a direção que devemos dar os nossos passos. Agora, o que fazer para que a luz ilumine nossos passos? Primeiramente, ore com fervor. Em seguida, é preciso declarar, no momento em que creu, ter recebido a fé para aceitá-la, porque a luz resplandecerá sobre a vida na forma de visões e ideias criativas. Agora eu compartilho com vocês um testemunho de uma irmã de minha igreja. Uma irmã que era membro da minha igreja. Teve, certa vez, uma série de dificuldade financeira por causa de um problema de negócios. Com 5 filhos, a situação não garantia nenhuma segurança. Tal foi sua ansiedade que ela decidiu passar dias em oração e jejum. Certo dia, enquanto orava, uma luz brilhou e ela teve uma visão clara, ela teve uma substância. Nela, a irmã viu muito claramente um local que Deus a mostrou. Sem duvidar um instante, ela teve certeza de que a visão vinha de Deus, vinha dos céus. Um mês depois, abriu um negócio exatamente no local mostrado na visão. E a partir de então, o Senhor a supriu para quitar toda a dívida financeira que ela tinha. Então, meus irmãos, o primeiro passo para conseguir uma vida criativa é esperar que a luz de Deus brilhe sobre a sua vida. Espere pela luz do Senhor Jesus. Não se mova, nem decida fazer alguma coisa por sua conta própria antes de ver a luz de Deus. Hoje muitas pessoas não sabem como sair e escapar do abismo de suas vidas porque preferem depender de suas próprias forças e de seus próprios métodos humanos. Portanto, eu quero deixar muito claro que se você realmente deseja uma vida de bênção e êxito, você deve esperar em oração e meditação na palavra, até que a luz de Deus resplandeça sobre sua vida. A luz criativa de Deus revelará ao seu coração qual o seu dever, o que você deve fazer, é o direcionamento de Deus para a sua vida. A luz de Deus que está brilhando sobre você, sobre a sua vida, pode vir de diversas formas. Ela pode vir através dos sonhos, ela pode vir através de visões, ou uma palavra específica enquanto alguém está pregando. Talvez nessa palavra agora que você está ouvindo, Deus já está clareando na sua mente um propósito, uma ideia criativa, algo que você precisa fazer que vai realmente mudar a sua situação, uma revelação de Deus específica para a sua vida. Então, a fim de usar sua fé, é preciso que você tenha a visão de um objetivo claro que Deus te mostrou. A fé é a substância das coisas, coisas nítidas, coisas que se esperam. É preciso que a pessoa tenha um anelo ardente no seu coração pela mudança. Se não o tiver, então espere e peça que Deus lhe conceda, que Deus entregue isso a você, para que você consiga alcançar a substância. Você precisa ter a substância
de algo que você está precisando. Você precisa ver, você precisa, em nome de Jesus Cristo, ter uma imagem da sua vitória, da sua bênção na sua vida. Então clame pela palavra de Deus, proclame, pois a sua palavra se espalha e cria. Deus falou e todo o universo se formou pela palavra. Sua palavra é o material que o Espírito Santo usa a fim de criar. Espere que o Espírito Santo de Deus o guie em sua direção, porque todo cristão que se adiantar ao Espírito fracassará. Portanto, espere em oração e confesse pela fé, que a luz de Deus resplandeça sobre minha vida. Haja luz, haja luz. Haja luz em minhas finanças, haja luz em minha saúde, haja luz em minha família, haja luz em meu ministério, haja luz em todas as áreas da minha vida. Você pode dizer isso com fé, em o nome de Jesus, e tomar posse dessa sua vitória para a glória e honra. Agora, meus irmãos, o segundo passo, céus abertos, a chave do milagre. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe as águas das águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Gênesis 1, do 6 ao 8. No segundo dia da criação, Deus disse: haja entre as águas um firmamento, que separe as águas das águas. O cosmo, que até esse momento se encontrava cheio de águas, foi dividido em dois, e no meio observou-se os céus. De acordo com o primeiro passo, já recebemos a luz de Deus. No entanto, a verdade é que tudo o que nos rodeia está cheio de águas de ansiedade, desesperança e maldição. O segundo passo indica que as águas da desesperança devem ser divididas em até duas, até que possamos ver com nossos próprios olhos os céus, que simbolizam a esperança. O céu envolve a presença divina e sua palavra, pois a palavra dará lugar ao milagre. Consequentemente, da mesma forma que na criação do universo, nós também precisamos ver os céus abertos. A porta do céu tem de se abrir. Não podemos depender de nossos próprios esforços, e sim da bênção divina por meio dos céus abertos, pois por eles ouviremos a voz de Deus. Se podes crer, tudo é possível ao que crer. Você pode notar os céus abertos em sua vida e em seu coração? Você pode ver a expansão da fé em sua vida? Se pode, diga de todo o coração: Senhor, confesso que hoje é o dia do milagre. Você deve crer que o milagre acontecerá no seu trabalho. Tenha a convicção que em sua família também o milagre se apresentará. Espere o milagre em oração. A pessoa que não teve a experiência dos céus abertos em sua vida nunca terá a alegria de desfrutar um milagre celestial. Porque para essa pessoa, a palavra de Deus não é a palavra de poder, viva e eficaz. Um dos piores defeitos na vida de um cristão é a falta de perseverança. Na época do dilúvio, Noé e sua família não viram uma gota sequer da água durante 150 dias, pois a arca era uma embarcação de janelas. Noé fez uma arca com 3 andares, com uma porta grande que, de acordo com a Bíblia, fora fechada por Deus. Consequentemente, a única coisa que ele e sua família podiam ver era o céu, por uma janela localizada na parte superior da arca. Choveu durante 40 dias e 40 noites, e uma grande inundação cobriu a terra, prenúncio para essa família de um futuro sombrio e sem esperança. No entanto, a única coisa que Noé viu foi o céu. O que isso significa, meus irmãos? Existe uma lição que deveríamos saber e considerar seriamente? Sim, pois esse relato ensina que devemos observar o céu, esperar a promessa e o milagre do Senhor, por mais que as circunstâncias se apresentem difíceis e adversas. A janela pela qual observamos o céu é a Bíblia.
Somente por meio dela poderemos observar os céus abertos. A palavra nos consolidará, fará aumentar nossa fé e nos dará capacidade suficiente para poder observar claramente o milagre celestial. Portanto, meus irmãos, eu aconselho cada um de vocês a irem à igreja, ouvir as mensagens de fé, ler a Bíblia, a palavra de Deus, e manter um alto grau de esperança com relação ao milagre. Creia que hoje será o dia em que o sobrenatural acontecerá em sua vida, em o nome de Jesus. Não duvide que o dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje, que o mês seguinte será mais próximo que o atual e que o próximo ano será muito melhor que este. A chave do sucesso está nos céus abertos. Os que olham para as águas do desânimo cairão no abismo, mas os que creem e esperam no milagre celestial receberão as asas da palavra e serão como águias, voarão sob o céu aberto e não cessarão. O passo número 3. Faça planos específicos. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto de águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujo fruto produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. Gênesis 1, 9 ao 11. Nada aconteceu enquanto a terra esteve submersa nas águas. Entretanto, quando a parte seca foi descoberta pela palavra de Deus, apareceu a terra fértil. As árvores cresceram e deram fruto. A que corresponde essa terra fértil em nossa vida, meus irmãos? Corresponde a organizar planos específicos que implicam visão, propósito e determinado tempo sob a direção do Senhor. Eu entendo que Deus nunca abençoa planos vagos e sem propósitos determinados. Você quer que sua igreja cresça? Então, como pastor, especifique seus planos e suas estratégias com relação ao crescimento da igreja. Pense e calcule quantas pessoas por semana deveriam visitar sua igreja pela primeira vez para chegar ao número que você deseja. Sem dúvida, o plano implica também determinar o tempo. Se você é comerciante, organize sua agenda e seus planos específicos e creia no milagre. Determine a variedade de produtos a serem vendidos, o tamanho da área que você deseja alcançar, a importância do lugar, o faturamento diário e etc. Devemos nos estabelecer na terra fértil, sobre a qual produziremos frutos e diremos com toda a nossa força: faze um milagre, Senhor, e ele agirá. Por maior que seja a terra, se ela estiver debaixo da água, nenhum mapa será capaz de apontar sua existência. A parte seca tem de ficar descoberta para se converter em terra fértil e dar fruto. Planos e propósitos terão de surgir de seu coração. Desse modo, Deus poderá abençoar a terra fértil e dar fruto. Nenhum propósito que não seja específico poderá ser abençoado por Deus e, consequentemente, nunca poderá dar fruto. Não conheço nenhum propósito específico que não tenha sido abençoado por Deus. Portanto, meus irmãos, façam planos específicos, organize suas agendas de forma clara e transparente, estabeleça prazos. Deus abençoará sua terra descoberta. O quarto passo é: deixe que o sol, a lua e as estrelas iluminem sua vida. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam ele de sinais para marcar as estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. Gênesis 1, 14 ao 17. É interessante saber que no quarto dia Deus criou o sol,
a lua e muitas estrelas para o homem. O sol do homem é a sabedoria, a lua, os sentimentos, e as estrelas, aquelas ideias criativas que nos ajudarão a resolver algum problema. Qual é o propósito disso tudo, meus irmãos e irmãs? Uma vez estabelecidos planos específicos, é preciso realizá-los com sabedoria, emoção e inteligência, distinguir os tempos e as situações que aparecerão ao longo da aventura. Não é normal um lavrador colher seus frutos em época de inverno, por mais que tenha fé, a ponto de mover montanhas e peça a Deus. A lei da natureza e de Deus indica que devemos plantar semente na época da primavera, para colher na época do verão ou outono. Em nossa vida cristã, nunca devemos realizar algo sem distinguir e levar em conta os tempos. A visão e o propósito de Deus não determinam tudo. O tempo é também outro fator importante para o sucesso. Portanto, temos de saber distinguir o tempo divino e utilizar a sabedoria, a emoção e a inteligência. É certo que há momentos em que a condição climática de nosso coração indica tempo nublado e instável, em decorrência das névoas de ódio e mesquinharia. É preciso manter distância dessas névoas. Eu li certa vez um artigo sobre uma descoberta feita pela Universidade de Osaka, Japão. Dizia assim: depois de haver confinado um cão durante 4 horas e o haver provocado até chegar a certo limite, observou-se em seu encéfalo uma grande quantidade de elemento tóxico, um veneno denominado cian, capaz de matar 80 filhotes. Com o homem, isso também ocorre. Quando alguém se irrita, esses venenos se distribuem e produzem uma mudança fisiológica que afeta diversos órgãos do corpo. Portanto, nunca decida fazer algo por mesquinharia ou sentimentos casuais. Se você consegue manter esses 2 elementos distantes, o sol, a lua e as estrelas nunca deixarão de brilhar sobre a sua vida. E o 5º passo: visualize a prosperidade. Diz também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 5º dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Gênesis 1, 20 ao 25. No 5º e 6º dias da criação, Deus encheu a terra e as águas de seres vivos. Na expansão dos céus, as aves, sobre a terra, espécies variadas de animais, nas profundezas das águas, grandes animais aquáticos. Imagine-se dono de tudo isso. Que tipo de ideia viria à sua mente? Uma autoimagem positiva de prosperidade ou uma imagem negativa de pobreza e miséria? Sem dúvida, uma imagem de prosperidade agora está na sua mente. Portanto, nunca deixe de visualizar a prosperidade. Deixe que em seu coração se movam com liberdade as aves, os animais e os peixes do mar. Deixe que a prosperidade prolifere em seu coração. Ao continuar visualizando a prosperidade em sua mente, as ondas de prosperidade fluirão de você, e pelo princípio da massa, seu sucesso produzirá outro sucesso, sua bênção outra bênção, e a prosperidade não deixará de aumentar, a tal ponto que você ficará rodeado de êxito e de bênção. Mas se você continuar visualizando o fracasso e a pobreza e disser: não posso, sou um fracasso, sou pobre,
Sempre o fui. As ondas de pobreza que fluem de você atrairão outra pobreza e outro fracasso. Se você mantém um pensamento negativo como esse, de acordo com o princípio da massa, nunca poderá sair da miséria, da pobreza e da doença, pois estas o alcançarão. Assim, se você deseja ser bem-sucedido, nunca deixe de crer na prosperidade. Visualize em seu coração a abundância de aves, animais e peixes do mar. Permita-se encher de imagens de prosperidade e sucesso. A parábola dos talentos, em Mateus 25, relata que, ao servo que recebera 5 talentos e fora trabalhar para ganhar outros 5 talentos, foi dado mais 1 talento. Mas ao servo que havia recebido 1 talento e o havia escondido na terra, foi tirado o que tinha. Jesus concluiu seu comentário dizendo: pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu o abençoo em o nome do Senhor Jesus Cristo, com relação ao trabalho, e que você possa visualizar a sua prosperidade, felicidade e a saúde. E o 6º passo é: pense afirmativamente. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis 1, 28. Chegamos ao 6º passo da escada da bênção. Esse passo implica, como homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus, desfrutar a bênção de subjugar toda a terra e as coisas que nela existem. Devemos primeiramente concentrar nossa atenção na realidade que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem de Deus no homem foi deteriorada pelo pecado de Adão e Eva. Entretanto, nós, cristãos, recuperamos essa imagem pelo sangue de Jesus Cristo, que nos permite a aproximação da presença divina em louvor e adoração. O importante é estarmos conscientes de que fomos criados à imagem de Deus. A história relata que o homem, em sua ignorância, construiu a Torre de Babel, querendo mostrar ser capaz de igualar-se a Deus. O resultado dessa atitude foi o caos. Portanto, devemos nos submeter à soberania de Deus, obedecer à sua palavra e deixar que o Senhor seja o mais importante em nossa vida. Deus nos disse para subjugarmos a terra. Esse ato de conquista implica que devemos mostrar uma atitude ativa. Temos de avançar com todas as nossas forças. Não podemos esperar que o Senhor abençoe nossa vida se desfrutarmos e gastarmos tudo o que queremos e não nos esforçamos e nem mostramos seriedade em nosso objetivo. Com uma vida assim, nunca poderemos ressaltar a diferença da bênção de Deus. Se você quer ser líder, deve comprometer-se com um alto grau de responsabilidade. O líder deve caracterizar-se e identificar-se com a responsabilidade. Uma pessoa irresponsável nunca poderá se transformar em alguém que lidera outros. O chefe de família deve ser o que leva no ombro toda a carga da família. Deus abençoa as pessoas com disposição de responsabilidade, com relação ao tempo e ao trato de sua própria vida. Se desejamos subjugar a terra, como fez Adão, devemos manter um pensamento afirmativo. Todo aquele que pronunciar palavras negativas ficará excluído dessa bênção. Mas a pessoa que pensa de maneira positiva confessa com intrepidez: eu sou o Filho de Deus, que subjuga e domina qualquer tipo de circunstância. Subjugo as enfermidades no nome do Senhor Jesus Cristo. Pelas feridas de Jesus eu fui curado. Subjugo e domino minha personalidade ruim em nome de Jesus. Se você conseguir manter uma atitude positiva de conquista e de vitória, contará com abundância de prosperidade e felicidade. E o passo 7 e último: ore até que a paz de Deus repouse sobre sua vida. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Gênesis 2, 1 e 2. Depois de haver criado todo o universo,
e tudo que nele existe. Deus descansou. O descanso é uma etapa fundamental nesse processo. É preciso repouso e paz interior. Certo jovem começou a escrever num papel todas as coisas que desejava: fama, dinheiro, saúde, uma esposa bonita, um filho inteligente, poder e outras coisas mais. E a lista parecia não ter fim. Uma vez terminada a extensa lista, foi mostrá-la a um professor, muito estimado pelo jovem. Olhe, professor, anotei neste papel especificamente todas as coisas que considero importante. Vou consegui-las, custe o que custar. O professor, sorrindo, disse ao jovem: muito bem, mas você se esqueceu do mais importante. Surpreso, o jovem perguntou: o que é mais importante? Então o professor, pegando uma caneta da escrivaninha, escreveu no final da lista: paz interior. Os irmãos compreenderam? Você pode conseguir toda a fama e a riqueza que deseja, mas se não tiver paz no coração, nunca poderá ser uma pessoa feliz. Essa é a razão por que Deus descansou no sétimo dia. Todo o início e todo o fim estão nas mãos do Onipotente. Deus foi quem deu início à criação deste mundo físico e repousou ao terminar sua obra. Não existe nada no universo que tenha sido criado pelo homem. Deus criou o homem depois de haver criado todo o universo. Em consequência, Adão não precisou fazer nenhuma obra. Foi Deus quem criou e, além disso, ele governa este mundo. O homem é quem deve crer no Senhor, adorá-lo e louvá-lo todos os dias. A razão para Adão e Eva serem expulsos do jardim do Éden foi o fato de eles terem desejado criar e dominar seu próprio mundo. A obra criativa é um privilégio de Deus. Consequentemente, para termos sucesso, devemos deixar que Deus faça a obra por nós e não nós por Deus. Você tem dificuldades em sua vida? Peça a obra a Deus e deixe que Ele a faça. Aproxime-se da presença divina e deixe Deus operar um milagre, porque só assim você poderá desfrutar a bênção do repouso e da paz interior, que em seu coração serão como faróis lhe mostrando que Deus tomou o controle da sua vida. A Bíblia diz em Mateus 11, versos 28, 29 e 30, venham a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descansos para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em síntese, não importa o que você faça, primeiro ore até que a paz de Deus repouse sobre a sua vida. Em seguida, comece o seu trabalho. Eu ensinei para os irmãos da Coreia, principalmente para os irmãos da minha igreja, essa prática. Todos os dias pela manhã, especificamente entre os horários das 4h30 às 5 da manhã, começamos o turno de oração. Nenhum dos irmãos de minha igreja na Coreia saem para trabalhar sem antes levarem um tempo de oração. Não inicie algo sem sentir a paz de Deus. Caso contrário, o responsável pelo fracasso será você mesmo. No entanto, se um projeto for iniciado contando com a paz divina, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, se responsabilizará e fará a obra por você. Então deixe Deus fazer por você. Entre no descanso de Deus, em nome de Jesus. Meus queridos, que Deus abençoe a vida de cada um. Que palavra maravilhosa. Aproveita para se inscrever aqui no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo dessa série do pastor David Poyong Show. Amém? Então deixe também o seu like, tá? E compartilhe também com as pessoas que você mais ama este vídeo, tá bom? Compartilhe nas suas redes sociais.
e também nos vemos nos próximos vídeos. Seja membro do canal Vinícius Siqueira e obtenha benefícios que só os membros têm. Então, você que já é inscrito no canal e ativou o sininho das notificações, logo você vê o botão Seja Membro, clique nele e obtenha os benefícios. E o primeiro benefício é que você tem uma mensagem destacada. Quando você faz um comentário aqui no canal, você tem um destaque na sua mensagem. E isso é muito importante porque você mostra para os outros que você apoia este canal. E outro benefício que você tem é que você pode compartilhar os devocionais diários, que são 365 devocionais, que são postados todos os dias aqui no canal. Existe um grupo específico e a pessoa recebe um link que é direcionado para o grupo. E nesse grupo você tem todos os devocionais de todos os dias do mês, que você recebe logo pela manhã, e você tem o benefício de compartilhar esses devocionais com os seus contatos. Esse benefício é apenas para os membros. No YouTube não tem como compartilhar os devocionais, apenas ler na comunidade do YouTube, mas quem é membro tem o benefício de compartilhar com todos os seus contatos e as suas redes sociais. Seja membro!